O comunismo empresarial de mercado, ele utiliza justamente uma síntese liberal comunista, que é esse modelo de pegar o melhor do liberalismo, que é a economia de mercado, e colocar o melhor do comunismo, que é você ter empresas públicas onde as pessoas, os trabalhadores, sejam os donos dos meios de produção, sejam os donos das empresas. Então nós temos um melhor desses dois mundos. Nós temos um melhor crescimento econômico, dado que a gente tem essa economia de mercado, empresas concorrendo e que vão gerar com essa concorrência prosperidade, vão gerar melhoramento nos serviços. É isso que a concorrência traz. A empresa que funciona melhor, ela atende melhor o cliente, ela é uma empresa mais eficiente em gerar riquezas e é uma empresa mais eficiente em gerar benefícios para o serviço. E aí o cliente compra aquilo porque ele vê que é um produto que ele acha de qualidade e que tem um preço bom. Aí ele compra. E aí, nesse sistema de concorrência, a gente gera uma economia mais próspera e gera serviços melhores. Então, a gente tem também no comunismo empresarial de mercado a diminuição da desigualdade de renda. A gente vai mostrar a seguir a desigualdade de renda no capitalismo, ela é oriunda justamente de um sistema em que as pessoas, poucos são donos dos bens de capital, poucos são donos das empresas. E esses poucos eles oferem os lucros do trabalhador. O trabalhador trabalha, só que ele não lucra, ele ganha um salário para ele sobreviver. E quem lucra de verdade é o cara que nem trabalha normalmente, na maioria das vezes, né? O dono, ele tem ações de várias empresas que ele nem pisou nas empresas. Ele é dono de várias empresas muitas vezes. Ele pega esse lucro, mas ele não trabalha na empresa. Aí entra a questão da meritocracia, que hoje em dia é invertida. A meritocracia no capitalismo é invertida. O dono não trabalha e ele ganha mais do que o trabalhador, que é o que deveria ganhar mais, que é o que trabalha realmente. Então tem uma diminuição da desigualdade de renda, porque as empresas são públicas e públicas eficientes. Eu vou mostrar o porquê elas são públicas mais eficientes que as públicas atuais. Eu vou mostrar, e no livro do Comunismo Empresarial de Mercado, a gente mostra por que as empresas públicas atuais brasileiras são ineficientes e como resolver isso. É possível resolver. Já existem soluções em vários países. Na China existem empresas públicas eficientes. Na Espanha existe, em vários países existem. É possível a gente criar ainda mais eficientes do que essas. E no livro mostra como. Então, além disso, a gente tem uma ascensão da classe média, que é justamente fruto dessa redução da desigualdade de renda. Como você diminui os ricos e diminui a pobreza, você tem uma classe média maior, porque você tem menos pobres e tem menos ricos, e a maioria da população fica na classe média. Então a gente tem também uma economia de mercado. A economia de mercado como eu falei, é uma economia onde as empresas concorrem. Essas empresas concorrendo vai vencer a melhor, a que oferecer o melhor serviço, a que oferecer o melhor preço. E é isso que a gente busca com essas empresas públicas, por vezes denominada comum, né? Empresas que são pertencem à comunidade. Uma empresa, então é uma economia mais competitiva que a gente tem por conta disso, dessas empresas que estão concorrendo. O planejamento central que existe no comunismo marxista, na maioria das linhas marxistas, não é necessário. Ele é visto no livro como prejudicial. O planejamento central é aquela linha em que poucos vão decidir como que a economia deve seguir, poucos vão decidir como funciona toda a economia, como funciona como a padaria vai ter quantos pães a padaria vai fazer, quantos sapatos vão ser feitos, qual a cor dos sapatos. Isso já foi demonstrado pela história que isso é ineficiente, é improdutivo
e isso causou a derrocada dos regimes socialistas que a gente teve de tentativa de socialismo. Então a gente busca um comunismo totalmente viável, que não usa um planejamento central, ele é descentralizado, ele utiliza empresas autônomas que vão concorrer entre si para ver quais vão ficar, vão continuar no mercado e quais vão ser encerradas. É, mais uma coisa é que ele evita a fuga de capital para o exterior, que é o que acontece hoje, quando a gente tem uma empresa que ela é globalizada. No comunismo empresarial de mercado, a empresa pública ela não vai tirar o dinheiro do Brasil para ir para outro país, né? Então a gente tem esse recurso nacional brasileiro vai ficar aqui no Brasil. Isso também ajuda a dar uma economia mais próspera. Então, a gente tem um conceito que é a ortodoxia, né, o mainstream, ele não é considerado errado. No comunismo empresarial de mercado, a gente utiliza um mainstream de acordo, a gente concorda com a lógica dos processos econômicos. E no SEM, o comunismo empresarial de mercado, não vai contra essa lógica. Ao contrário, ele utiliza dessa lógica para mostrar, para colocar a sua força. Então ele não contradiz, inclusive, os dados históricos, né? Seja, por exemplo, as críticas aos socialismos da União Soviética, de todo o bloco, né? E o socialismo chinês, que também, da União Soviética e do bloco, e desse bloco que teve esse problema todo, teve essa abertura, porque caiu, se tornou um regime ineficiente. O regime chinês também teve abertura, porque se tornou ineficiente. Então, esses dados históricos, eles não são negados. Por isso que a gente coloca essa questão de que não são... não são... seria uma economia de mercado, não seria uma economia planejada. A economia planejada seria, sim, insistir nesse mesmo erro que a história mostrou ser um erro. Já sendo uma economia de mercado, não estamos contrários a esse pensamento. Não contradiz as teorias mais relevantes também. As teorias mais relevantes da economia, seja a síntese neoclássica, seja toda a ortodoxia econômica, até um keynesianismo, não, o comunismo empresarial de mercado não é contra. Você pode aplicar todos esses modelos dentro do SEM. O tamanho do Estado e suas consequências. Um Estado mais dinâmico e eficiente, ele é um Estado menor, né? Então, onde o governo, políticos, eles têm menos poder. No comunismo empresarial de mercado, as empresas são autônomas, então a gente não tem um Estado inchado. Elas são autônomas, elas têm funcionamento autônomo. O Estado reduz, você não precisa... As pessoas vão poder ter empregos e com isso elas vão poder suprir e decidir o que fazer da vida delas sem precisar de um governante para decidir com assistencialismo o que ela deve fazer. Então o Estado reduz, você não precisa de tanta ajuda do Estado, ajuda essa que normalmente é prejudicial para toda a economia, porque o governante ele é sempre ineficiente, ele nunca é um ser brilhante capaz de escolher melhor do que a própria pessoa o que ela deve fazer com o dinheiro dela. Então a gente tem uma redução do inchaço da máquina pública, a gente tem uma redução da burocracia, o assistencialismo se torna desnecessário, porque as pessoas vão ter seu emprego e sua fonte de renda para poder decidir como ela deve gastar. E aí, é claro, ela vai ter um plano de saúde, e o plano de saúde vai ser uma empresa pública. Os hospitais vão ser empresas públicas, ela não precisa... a gente pode mudar essa lógica de sistema... não existe um sistema gratuito, né? Como já diziam alguns autores, inclusive liberais, que não existe almoço grátis.
é verdade, alguém está pagando isso, então não existe gratuidade. Alguém está pagando. O que a gente tem que ter é dar condições para as pessoas pagarem pelo que elas vão utilizar. E escolherem, né? Elas podem escolher. Se elas podem pagar, elas podem escolher. E se existe concorrência, se não existe um monopólio, como é uma economia de mercado, existe concorrência. Ela pode escolher. Ela não está presa ao que, o que os modelos socialistas que ficaram ineficientes tiveram, que é monopólio, que é só prestar um serviço e a pessoa tem que seguir aquele. Isso é ineficiente para a economia, é ineficiente para a pessoa que está consumindo o produto, né? Então, o Estado menor reduz o autoritarismo também de líderes políticos, porque os líderes políticos não vão ter um Estado grande para eles manipularem, para eles escolherem onde vai usar o recurso, como vai usar o recurso, e aí políticos vão ser cada vez menos necessários. Governantes vão ser menos necessários, até a gente chegar ao que talvez alguns até pensem ser uma utopia de uma sociedade sem necessidade de políticos, de governantes e de Estado. A gente tendo essas empresas autônomas funcionando, a gente talvez possa chegar a isso. Várias teorias aí já estão mostrando como que é possível chegar a isso. E a gente pode trabalhar isso em alguns vídeos aí mais para frente. Redução da desigualdade social é muito importante. A desigualdade ela é causada ela é causa, né, de problemas sociais. A criminalidade, a questão de segurança pública, ela está extremamente ligada à desigualdade social, à desigualdade de renda. Pessoas que cometem crimes normalmente são principalmente os crimes violentos, estão ligados a pessoas pobres precisando roubar, precisando entrar para o tráfico porque ela não tem outra fonte de renda. Se a pessoa tiver um emprego que dá condições dela de viver, normalmente ela não vai precisar entrar nessa linha. Desigualdade no sistema penitenciário também tem a ver com desigualdade de renda. Pessoas pobres elas vão para a cadeia enquanto ricos não vão. Desigualdade na educação. Pessoas mais pobres têm uma educação pior. Pessoas ricas têm acesso à educação melhor. Também é outro problema ligado à desigualdade de renda. Acesso desigual à saúde, né? Pobres morrem, vão para a fila no SUS e morrem, enquanto o rico consegue. A gente tem gente aí, inclusive muitos políticos, eles quando eles estão lá, falam, né, eles que mandam no SUS, e quando eles ficam doentes, eles não vão para o SUS, eles vão para um hospital de ponta, um hospital caro. Os ricos, então, utilizam hospitais caros, hospitais que oferecem um serviço melhor. Isso também é um dos problemas ligado à desigualdade de renda. E a desigualdade de acesso à justiça também, que é pobre, ele tem menos acesso a ter uma justiça, enquanto o rico pode pagar advogado. Né, esses são alguns dos problemas que nós temos aqui no Brasil quanto a isso. A desigualdade ela é causa de problemas políticos. Naturalmente, né? Ricos conseguem comprar seus políticos, conseguem investir na campanha dos políticos, enquanto pobres, né, não conseguem acessar, não conseguem sequer receber verbas de campanha. Então nós não estamos, na verdade, numa democracia, porque poucos conseguem acessar essas verbas. A equiparação do poder político do cidadão tem a ver com isso, né? Ricos podem influenciar eleições, ricos podem influenciar políticos, ricos podem conseguir benefícios pessoais do Estado, eles conseguem aliciar ou se associar aos governantes para conseguir verba para algumas coisas. E aí a gente entra na questão da meritocracia, mais uma vez. A meritocracia
ela aumenta a produtividade. Isso é certo. Isso é um problema que os modelos socialistas que a gente vê aí fracassaram nisso, porque eles não consideram a meritocracia. Eles acreditam que deve se dar tudo igual para todos. Só que aí todo mundo sabe que uma pessoa trabalha mais ou melhor do que outra. Essa naturalmente deveria ganhar mais, para a gente ter uma justiça que seja meritocrática. Só que o que acontece é que no capitalismo a gente não tem mais a meritocracia. No capitalismo a gente tem ricos que conseguem viver do trabalho do pobre e eles ganham a maior parte. O trabalhador está lá trabalhando e ganha uma parcela pequena, né? Então a gente vai agora para a parte da empresa. Na empresa, as diferenças da empresa, do comunismo empresarial de mercado para as empresas capitalistas, eu vou elencar algumas dessas diferenças e que fazem com que essa empresa do comunismo empresarial de mercado seja mais eficiente e mais produtiva e vai superar as empresas capitalistas na própria economia de mercado, sem necessidade de expropriação, sem necessidade de tomar as empresas à força. Não existe essa necessidade, elas vão tomar por superarem na concorrência. Então vamos lá. Ela é uma empresa igual à empresa capitalista em tudo, só que ela reinveste o próprio lucro, ou seja, ela não tem dono. Por que ela não tem dono? Porque o Estado vai criar essas empresas com o recurso dos impostos. A gente tem os impostos, por exemplo, a carga tributária no Brasil hoje chega a 40% praticamente do PIB, do recurso do país. A gente tem isso daí para a gente utilizar em investimento em empresas. A gente tem um potencial enorme de criação de empresas. E a gente investindo nessas empresas, essas empresas elas reinvestem o próprio lucro, ou seja, elas não têm um patrão para sugar esse lucro. E ela reinveste o lucro, ou seja, ela é uma empresa que em si, enquanto a capitalista ela tira o lucro para dar para o patrão, ou seja, esse mesmo lucro na empresa do comunismo empresarial de mercado, ela volta para a empresa. Com isso, os administradores vão decidir se eles colocam isso em produto melhor, investir em ampliação da empresa, salários melhores, bonificação para os funcionários. Tudo isso vai fazer com que essa empresa seja mais eficiente que a empresa capitalista. Isso é lógico, isso é A igual a A, né? A empresa uma é igual a outra, só que uma tira lucro e a outra utiliza o lucro nela própria, então ela é superior. É uma lógica básica, mas que é fundamental. Então, administração de mercado. Essa empresa ela tem administração de mercado. Ela não pode ser administradores escolhidos por políticos. Mais uma vez, políticos vão ser reduzidos o seu poder. Político não pode ficar indicando, senão ele indica com interesse próprio. Ou mesmo quando seja um político honesto, ele não é eficiente. Tem que ter uma administração de mercado, tem que ser funcionários profissionais. E aí a gente tem que tirar da mão do político. Como é que a gente faz isso? A gente, no livro, elenca algumas formas, e vai sair o segundo livro que especifica mais detalhes sobre isso, mas a gente tem uma lista das pessoas que querem trabalhar nas empresas públicas. Essas pessoas a gente vai ver quem dá lucro ao longo do tempo, quem tem dado lucro, quem tem dado prejuízo, e aí vai e faz um concurso público. E aí a gente escolhe os melhores e já experientes do mercado de trabalho. Essa é uma das formas. Existem outras formas também. Então a gente coloca uma administração de mercado, sem necessidade de um político. As empresas são mais produtivas,
porque justamente ela tem mais verba para utilizar na produtividade da empresa, porque ela não pega o lucro para dar para o capitalista, ela pega o lucro e utiliza na própria empresa. Ela é uma empresa sem ingerência política, como eu falei, porque o político não escolhe o administrador, nem pode influenciar na empresa. A empresa é autônoma, ela funciona com autonomia. O aumento da renda dos trabalhadores ele é natural numa economia de comunismo empresarial de mercado, porque as empresas elas vão ter mais verba para poder bonificar os trabalhadores mais produtivos, então tende a renda dos trabalhadores a aumentar e naturalmente, ela sendo uma economia mais produtiva, porque você fazendo uma economia com base nessas empresas mais produtivas, toda a economia vai ser mais produtiva. Com isso, toda a economia vai empregar mais, vai contratar mais pessoas, mais funcionários para trabalhar. E isso gera uma economia mais produtiva, uma economia que vai empregar mais e vai pagar melhores salários, porque é uma economia onde tem um mercado de trabalho, né? O trabalho também está em mercado, ou seja, você empregando mais, você precisa de funcionário, você tem que pagar um salário melhor para você ter esse funcionário, porque senão outra empresa vai pagar. E assim que funciona o mercado de trabalho. Então, uma economia que esteja a pleno emprego, onde a força das empresas estejam no máximo, essa economia paga melhores salários. E a gente tem maior crescimento das empresas, naturalmente, por causa disso. A gente reinveste o lucro. E essas empresas crescem mais. A gente tem empresas maiores, mais fortes. A criação de empresas ela é em sequência. Isso leva. Por que em sequência? Porque o Estado vai criando as empresas para concorrerem com as outras. As empresas ineficientes vão morrer, mas as eficientes vão sobreviver. E o Estado continua criando as empresas e vai utilizando o valor dos impostos para criar empresas. Ele cria em sequência. Isso leva ao crescimento econômico, porque é um Estado que tem uma capacidade de investimento, é um país com capacidade de investimento muito maior. O Brasil hoje investe uma taxa muito pequena, se comparado com ele adotando como comunismo empresarial de mercado, que vai ter uma taxa de investimento muito maior. Isso leva ao crescimento econômico. Isso, como não tem planejamento central, é uma economia de mercado melhorada, né? O desenvolvimento tecnológico ele é superior à economia capitalista atual, porque justamente a empresa tendo mais recursos, como ela não distribui o lucro para o capitalista, ela tem mais recursos. Essa empresa que tem mais recursos, ela vai vai poder investir mais em tecnologia. Então a gente tem um país onde a gente vai ter maior tecnologia melhor, a gente vai poder disputar com grandes potências, vai poder ter investimento maior em ciência. Maior oferta de empregos, como eu já falei, e queda dos preços e ganho de poder aquisitivo. Como a gente tem concorrência e são empresas mais competitivas que a empresa capitalista, naturalmente a gente tem queda dos preços, porque essas empresas estão concorrendo e quanto menor o preço, maiores vão ser os consumidores que elas vão conseguir. Ou seja, é uma das formas de se concorrer essa, cair o preço. Então a gente não tem inflação, a gente reduz a inflação. Então, ganho de poder aquisitivo. Reduzindo a inflação, os trabalhadores vão ter ganho de poder aquisitivo. É uma das formas. Você não precisa só aumentar a renda. Se você cai o preço, ele já está tendo um aumento no poder aquisitivo. Ele pode comprar mais coisas com o mesmo dinheiro, com o mesmo valor. Mais um detalhe, a empresa ela só precisa ser autossuficiente. Tem uma outra vantagem quanto ao capitalismo. No capitalismo, a empresa que é autossuficiente, ela tem que ser extinta, porque ela é autossuficiente. Se ela não está dando lucro, se ela está estável ali, ela não dá lucro nem prejuízo, o capitalista não está ganhando nada.
aí ele tem que extinguir essa empresa, porque para ele não é vantajoso. Já no comune empresarial de mercado, se a empresa não está dando lucro, mas também não está dando prejuízo, ela pode continuar a atividade. Se ela continua a atividade, a sociedade ganha benefícios com essa empresa. Porque ela continua empregando, ela continua pagando o salário dos trabalhadores, ela continua investindo. A empresa que não gera lucro nem prejuízo continua ativa, gerando benefícios sociais. Emprego para o funcionário, salário dos funcionários, né? Produção que gera bem de consumo, produção que ajuda na estabilização dos preços da economia e reduz a inflação, geração de experiência e tecnologia, geração de riqueza material, cultural, manutenção da concorrência, né? A concorrência continua, né, gerando todos os benefícios que a gente já tratou. No capitalismo, todos esses benefícios seriam perdidos com a falência da empresa, que é autossuficiente, mas que não gera lucro. Outro detalhe importante é que a corrupção dentro dessas empresas ela deve ser punida severamente e tratada com auditorias, tudo isso. Auditorias independentes, que não tenham ligação com a administração da empresa. Porque, é claro, a administração da empresa, se ela pode influenciar na auditoria, é uma, uma ajuda muito grande para um corrupto. Então, alguns desses detalhes são importantes. Então, no livro lá presente, como que a gente faz para a gente reduzir corrupção. Mas uma coisa importante também é que ela se torna até não tão importante se a empresa, porque a empresa só continua a atividade se ela der lucro. E se ela der lucro, ela já está dando todas as vantagens sociais que a sociedade necessita. Ela já está dando empregos, já está dando investimento. Então, se essa empresa é lucrativa, ainda que ela tenha corrupção, isso não é a coisa mais importante, porque ela está gerando lá uma função social. Mas, é claro, a questão da corrupção tem que ser tratada severamente, inclusive com leis muito mais rigorosas. Deve haver transparência total quanto à renda dos funcionários, principalmente dos administradores, e, como eu falei, a auditoria externa. A liberdade de empreendimento ela é importante, né? No comune empresarial de mercado não precisa restringir a liberdade. Empresas pequenas, lá a pessoa que é o microempreendedor, que ele trabalha, ele é o dono do trabalho dele, ele presta algum serviço, ele tem um funcionário ou outro, ou não. Não vamos restringir nada disso, né? A liberdade de empreendimento é importante para ter criatividade e ela ajuda a manter o dinamismo econômico. Inclusive, empresas capitalistas podem continuar existindo e concorrendo. É claro que elas vão tender a ser superadas pela empresa do comune empresarial de mercado, pela lógica que eu já apresentei. São empresas iguais a capitalistas, porém a diferença é que ela reinveste o próprio lucro. Então, essas empresas são superiores. Então, com isso aí eu finalizo. O vídeo ficou até um pouco longo, eu queria que fosse um pouco mais curto, mas quem quiser mais detalhes tem um livro, né? Leiam o livro, a terceira edição. O texto que está circulando aí na internet aí, infelizmente está incompleto. A terceira edição, vou deixar o link aí para vocês, a edição completa. E eu vou iniciar um curso aqui sobre uma série de vídeos sobre o comune empresarial de mercado e vou estar criando uma playlist aí para colocar aqui no canal. Esse vai ser o primeiro vídeo. Então, quem gostou aí do vídeo, dá o like, comenta. E comentando é importante, que eu vou estar vendo os comentários e vou
vou estar ali para tirar dúvidas e tentar organizar. Vamos tentar se organizar aí para a gente continuar desenvolvendo melhor as ideias. Um abraço para todo mundo